fazer o fundinho, Luizinho. Olá, bom dia, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, o primeiro culto nosso, nesse momento que nós temos passado, no Brasil, no mundo, mas nós vamos continuar oferecendo a Deus a glória que lhe é devida, independente de todas as coisas, Ele continua sendo Senhor absoluto. Nós agradecemos você que já está aí, se preparando, já sintonizando, entrando, que coisa maravilhosa. E nós que estamos aqui, pouquíssimos irmãos, nessa preparação espiritual, nós vamos verdadeiramente não reproduzir o culto, nós vamos cultuar o Senhor. Então agora é hora aí de você já dar uma desligada na panela, já fechar a janela, para que o ruído não atrapalhe. Já fique atento aí, se o cachorro está alimentado direitinho. Você tem um minuto aí para dar comidinha para ele parar de latir. Nós, nos tempos difíceis, precisamos nos adaptar. A igreja se adaptou, debaixo de muita perseguição, nas cavernas, nas matas, nos lugares mais remotos, mesmo não sendo visto pelos homens, ela foi vista por Deus, e é isso que faz a diferença. Nós sofremos muito que temos essa primícia ágape do amor e gostamos sempre de estar próximos aos irmãos. Nós assim sofremos muito nesse momento, repito, mas a nossa confiança está no Senhor e a nossa esperança está plenamente nele, e é por isso que nós vamos fazer esse momento em espírito e em verdade. Amém? Você aonde estiver agora, una a sua fé com a nossa, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos todos agora. Pai, em nome de Jesus, glória seja dada a Deus para todos nós. Digno é o Senhor, poderoso Deus, inigualável, Senhor absoluto no céu, na terra, no mar, tudo que nele está. A Ti seja glória para todo sempre. Deus eterno, em cuja face estamos, recebe o louvor, recebe a glória, recebe a força, receba a sabedoria, receba a riqueza, pois Tu és digno, ó Pai. Tu és verdadeiro, e em Ti está a nossa confiança, rocha da nossa salvação. Deus, que breve vem, que tem todo o poder nas Suas mãos. Nós, nessa manhã, nos arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos, ó Senhor, da nossa maneira que tem desagradado a Ti, ó Deus.
É por isso que nós estamos aqui para abençoar um número maior de pessoas, conforme o teu chamado soberano em nós os que cremos, Pai. Alcança poderosamente aonde a imagem chegar, aonde a voz chegar, que a tua obra se realize mais e mais, enquanto é dia, Pai, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Adorado seja que Deus tem pra ti um manancial, onde as águas
Recebe toda adoração nessa manhã, Jesus. Não importa, Senhor, se nós estamos aqui reunidos, ou, Senhor, se cada um está nas suas casas, nós estamos cumprindo, Senhor, o teu querer, Jesus. Mesmo assim, independente das lutas, independente de pandemia, de vírus, Senhor, nós estamos aqui te adorando e te entregando, Senhor, o melhor de nós, Deus. Que nessa manhã o Senhor receba a nossa adoração e nós já intercedemos, Senhor, pelo nosso mundo, pela nossa nação, pelo nosso país, Senhor. Em nome de Jesus, que vidas, Senhor, possam ser curadas, Senhor, possam ser libertas, Jesus. Oh Deus, muitas, Senhor, não estão com esse vírus, e em nome de Jesus não estarão. Mas Deus, nós oramos pelas mentes, Senhor, porque o inimigo tentará trabalhar. Em nome de Jesus, tudo que nos dispersa, Senhor, do teu querer, nesta manhã seja quebrado, em nome de Jesus. Oh Deus, os nossos estresses, Senhor. Oh Deus, tudo que for querer aflorar de nós, em nome de Jesus, seja quebrado. As nossas vontades, Senhor, sejam quebradas, sejam anuladas, para que o Senhor cumpra em nós o teu querer, Deus. E que em meio às lutas, às tempestades, Senhor, nós possamos te adorar, exaltar o teu nome acima de qualquer coisa, Senhor. Em nome de Jesus, que nessa manhã, Senhor, nós possamos ministrar a cura sobre a igreja, a cura sobre o país, a cura sobre a nossa nação, a cura sobre o nosso mundo. Em nome de Jesus, Senhor, cumpre em nós o teu querer. Aleluia. Nós cremos que tu és a cura. O Senhor é o único que pode dar a cura, que pode libertar, que pode transformar. E em nome de Jesus, Senhor, seja através desse canal, Senhor Jesus, seja através das redes sociais, em nome de Jesus, que o Senhor possa impactar os lares nessa manhã e que a tua glória se manifeste em cada casa neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, recebe toda adoração, Rei da Glória, que é devida a ti. Santo, Santo, Santo. Escuta as coisas e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo
é impossível para ti, Deus. Nada, Deus, é impossível para ti. Oh, Jesus, que através dos louvores, Senhor, que através da tua palavra a vida eu seja curada, Senhor. O nosso mundo seja curado em nome de Jesus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de Glória. Na Bíblia, pessoas sendo abatidas, pessoas sendo humilhadas. Nós nos lembramos muito bem de Nabucodonosor, alguém que esteve numa posição de um juízo, e nesse juízo ele não poderia apertar, pesar a sua mão sobremaneira. E o filho dele não aprendeu isso. O exemplo, quando Deus havia o abatido, feito com que Nabucodonosor se tornasse um animal, irmãos. Isso acontece, reduzido a nada, a como se fosse um bicho. E o filho dele, diante de Daniel, não reconheceu isso. E ele bebeu nos utensílios sagrados, ele fez a festa. Ele pensou que os utensílios da casa de Deus eram os mesmos que se usava na Babilônia. E assim uma inscrição apareceu na parede durante a sua farra, a sua festa, por assim dizer. E Daniel entendeu muito bem o que significava tudo aquilo, assim como nós temos entendido que Deus tem nos chamado para um arrependimento verdadeiro. Meus irmãos, nós cremos claramente que existem muitos entre nós que não têm certeza da salvação. Muitos entre nós que estão apavoradíssimos nesse momento. É um momento de fato complicado, mas veja que um dia, praticamente que foi ontem, o primeiro que nós ficamos reclusos, e parece que foi uma eternidade. As pessoas, irmãos, não estão aguentando. Um dia, nós gostaríamos muito que isso passasse amanhã, mas nós não sabemos quanto vai demorar.
mas nós queremos muito que você fique firme, que você persevere. Estávamos pensando nesse momento agora de adoração. Já parou para pensar quantas pessoas, quantas igrejas, meus irmãos, menores não tem como transmitir os cultos? Quantas igrejas vão precisar de um jeitinho ou de uma manobra para poder alimentar o seu rebanho? E nós, pela misericórdia, temos esses aparatos aqui. Glória a Deus por isso. Mas veja, meus irmãos, fora isso, existe tantas pessoas que estão sem Cristo, sem Deus no mundo. E eu queria chamar você agora para o arrependimento verdadeiro, para nós nos humilharmos perante o Deus Todo-Poderoso, aí onde você está, seja com a sua criança, seja com o seu familiar, com o seu cônjuge, ou você que está sozinho agora. Eu quero chamar você para se curvar perante o Senhor. É tempo, meus irmãos, de nós entrarmos nas nossas recâmaras e chorarmos entre o pórtico e o altar, pois Deus está manifestando claramente quem Ele é, e a igreja precisa reconhecer o seu papel. Então, aonde você está, eu quero te convidar para esse momento de arrependimento verdadeiro e genuíno, em nome de Jesus. Santo Senhor, Deus da aliança, eis-nos aqui. Nós te agradecemos, Pai, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando agora, essa programação pelo Facebook. Nós te agradecemos, Pai, por essa igreja gloriosa que Tu tens plantado aqui no quarto centenário, ó Senhor, e nós já Te louvamos por quem Tu és, e agora nós nos arrependemos, Pai, porque nós sabemos que nós somos maus, desde a meninice, desde a tenridade. Sabemos, Senhor, que a terra não aguenta mais, como ela já tem gemido durante um tempo. Esse gemido, essa angústia agora se estende ao ser humano. Ah, Senhor, o que será dos perdidos nesse tempo? O que será, Senhor, dos que não têm esperança? O que será, meu Pai, nesse momento que nós estamos vivenciando, daqueles que já estavam afastados de tudo e de todos, daqueles que não tinham brilho nos seus dias? Ah, Senhor, o que será do crente que não está firme? O que será, meu Deus, daquele e daquela cuja salvação não é Jesus Cristo, nosso Senhor? Ah, meu Deus, nós pecamos tanto, Pai. Tem misericórdia do mundo agora, das nações. Quantos governantes não sabem o que fazer? Quantas pessoas, Pai, agora plenamente largadas aparentemente ao léu do acaso. Em nome de Jesus, socorre, Pai, as pessoas, socorra a Tua noiva, socorra, Pai, as criaturas. Nós sabemos que é chegada a última hora, mas tem misericórdia das crianças de peito, dos pequeninos, Pai. Tem misericórdia dos idosos. Nós temos alguns assim nessa casa de oração, e eles são tão preciosos, Pai. Nós cremos que Tu tens ainda tanto a fazer neles e por meio deles. E se assim for do Seu querer, Pai, nós rogamos que Tu os poupes, não só os que fazem parte desse rebanho, mas os que estão espalhados sobre o globo terrestre, porque tudo é Teu, Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus verdadeiro. E em tudo isso, Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu és Deus verdadeiro. Nós rogamos, Pai, a Tua misericórdia, Teu perdão, a fim de que nós possamos ser restaurados, a fim de que nós possamos nos posicionar. Ajuda, Senhor, os que estão em casa e não conseguem, meu Pai, orar, não conseguem meditar, diante de tantas possibilidades na internet e nas TVs a cabo. Ele não consegue encontrar uma programação, meu Pai,
que seja boa para o espírito. Em nome de Jesus, dá sensatez, Pai. Porque nós sabemos pelo Espírito Santo que existem pessoas tuas, Pai, que estão maus, que estão, ó Senhor, com taquicardia, que estão, Senhor, se sentindo oprimidas. A nossa humanidade é assim mesmo, Senhor. Nós somos fracos e nós confessamos diante do Senhor. Mas Tu és forte, Pai, e nós rogamos para que o Teu poder se aperfeiçoe por meio da fraqueza. É a Tua igreja que clama a Ti. São os Teus filhos, Tua herança, Pai. Aqueles que foram comprados por alto preço. É esses que pedem, que clamam a Ti, pois só Tu podes fazer. Se Tu não fizeres, quem o farás, Pai? Se Tu não socorreres, quem o socorrerás? Se Tu não intervires, Pai, quem poderá intervir? Só o Senhor é Deus. Não existe ninguém que possa reverter esse quadro, senão o Senhor. E é por isso que nós recorremos à verdadeira fonte, Pai, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, e a Vé-Rafá, Senhor que cura, Senhor que sara, que foi revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo, médico dos médicos, aquele que veio para os doentes. E é essa a esperança que nós temos, ó Senhor, de sermos socorridos em tempo oportuno. E esse tempo é agora, é todo instante que é feito em espírito e em verdade, pois o véu já fora rasgado, Senhor, de alto a baixo, e agora em todo momento nós podemos acessar o trono da graça, Pai. Muito obrigado. Socorra Teu povo, socorra a Tua herança, tenha misericórdia dos perdidos e manifesta a Tua obra, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Adorado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que bênção. Deus fiel. E os irmãos aí, como é que estão aí os irmãos no Face aí? Estão acordados ainda? O pessoal está acordado aí? Estão atentos? O som melhorou? Glória a Deus. Uma vez mais, bom dia, graça e paz. Nós estamos aqui para dar continuidade nessa obra do Senhor. E a nossa fé é tamanha, né, meus irmãos? Porque, veja o tempo que Deus preparou. É um tempo de modernidade, um tempo de internet, e as contribuições agora só podem ser feitas a partir da transferência bancária. Tem a nossa conta aí direitinho, da Igreja Batista Ágape mesmo aqui de Interlagos, graças a Deus. E você que está enxergando aí, anote. Você que não está, peça aí para o Espírito Santo fazer você enxergar direitinho. Nós estamos caminhando na certeza de que Deus é o nosso supridor absoluto. Hoje também, se Jesus Cristo assim permitir, às 18 horas nós estaremos aqui. Já vamos, como os irmãos gostam de cultuar, e creio que agora tem até um bom tempo. Na live aí já vai estar liberada aí uns 10 minutos antes para você já interagir conosco, mas nós precisamos muito da contribuição, daquilo que Deus, por meio de Jesus Cristo, tem dado e permitido passar nas suas mãos. Igreja Batista Ágape, CNPJ, você que não consegue enxergar, eu vou ler para você, estou aqui para te ajudar, hein? 57 502 007 0022 53. O banco é seu banco, Banco Bradesco. Agência 1442/7. Você que é da região sabe que é a agência da Cidade Dutra, né? Você que tem conta lá, 1442, assim como eu, né? Conta corrente 69966-7, né? Sei que tem muito meia aí, mas não é o 666 não, viu, meus irmãos? Fique tranquilo, porque Deus é por nós. Você conseguiu anotar?
nós cremos plenamente que um processo de muita recessão, de muita dificuldade vai ser instaurado, e porque vai afetar toda a programação mundial, e nós queremos também estar preparados, irmão, para socorrer a igreja, né? Então, uma orientação mesmo antes da palavra é que os irmãos vigiem, os irmãos aí sejam menos gastões, estejam agora focados. Eu acho que Jesus está nos dando a oportunidade, né, de aprendermos a viver com o necessário. Já foi feita uma pesquisa e é dito que hoje a nossa geração sobrevive, né, com 4 vezes mais do que a geração passada sobreviveu. Então, que Deus possa nos auxiliar, e nós queremos continuar com os nossos celeiros transbordantes para socorrer a igreja de Jesus Cristo, como sempre tem acontecido e agora continuará assim a ser manifestado esse bom cuidado. Amém, irmãos? O amém assim na transmissão pelo Espírito, né? Tem alguns poucos que estão entre nós aqui, mas nós queremos que os irmãos estejam focados. E nós vamos então partir para o texto sagrado, na carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo 20. Talvez os irmãos que estão lá pensem: irmão, eu faço aniversário nesse mês, queria tanto ganhar meu presente, e agora? Fique tranquilo, quando nós voltarmos ao normal, todos, né, desse período de recesso vão ganhar, está reservado já, irmão, seu presentinho para a glória do Senhor. Nós vamos esperar uns pelos outros. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo 23, e nós vamos falar hoje sobre o sangue final. Pastor, já está chegando o fim, tudo ainda está falando do sangue final, e agora, o que vai ser de nós? Hebreus capítulo 9, por ser um texto, né, que nós sabemos ter se entendido, alguns estudiosos acreditam que Hebreus é o Levítico do Novo Testamento. Então, já se espera aí revelações muito profundas, e faz-nos necessário ler versículo 23 até o 28, para quando assim passarmos novamente por eles, ele seja familiar aos nossos ouvidos, bem como ao nosso espírito. Versículo 23 de Hebreus capítulo 9. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Versículo 25, ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Versículo 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Versículo 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Vamos orar? Santo Senhor, Deus verdadeiro, eis-nos aqui, ó Pai, nesse momento, para rogar a luz do Espírito Santo, ó Deus, para nos dar entendimento acerca daquilo que está escrito,
para que isso seja vida abundante para os teus, Pai. Gratos somos por esse momento, por essa oportunidade, e que tu agora se manifeste conforme teu decreto pré-determinado aí nos altos céus, Pai. Glorifica teu nome, edifica a tua igreja e chama pecadores não regenerados ao arrependimento verdadeiro e genuíno pelo Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o assunto aqui que está sendo tratado, desde o versículo de número 11, é o sangue. O autor está tratando a questão do sangue. E o texto é um texto muito difícil, assim como toda a carta aos Hebreus, que estavam vivenciando um momento de perseguição que começava a se atenuar, começava a aumentar. E nessa altura do capítulo de número 9, a ideia que nós temos é de um sangue final, um sangue suficiente. E por isso, então, o versículo de número 23, ele diz que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Veja, por que animais eram mortos continuamente? É uma pergunta que se tem. Porque era necessário sempre ser oferecido. Quando alguém gritava, eis o Cordeiro de Deus, as crianças olhavam e percebiam alguém levando um cordeirinho e sabiam que aquele animalzinho caminhava para a morte. Era comum essa compreensão. Mas por que esse grito ele era constante? Porque o ser humano, ele peca constantemente. Continuamente ele erra. Continuamente ele falha. E daí, então, a necessidade de tais repetições. Era necessário. O autor diz nesse versículo que as figuras das coisas que estão nos céus, o autor entende que o templo terreno, tudo que era feito, veja, é uma figura, um protótipo daquilo que existe no céu. Observe muito bem, é o que nós falamos várias vezes, que tudo que nós fazemos nessa terra tem implicações espirituais. Ele entende, repito, que as figuras das coisas que estão nos céus. O que está aqui embaixo é a figura do que está no céu. Fosse purificado com tais sacrifícios. Veja que se nós estamos hoje num templo terreno, humano, feito por mãos humanas, a ideia bíblica é que existe também um templo espiritual nos céus, não feito por mãos humanas, e que em breve se unirá a essa terra que será plenamente purificada pelo fogo, como diz Pedro na segunda carta, no capítulo de número 3. E esse novo céus e nova terra, onde habita a justiça, se unirá a essa nova realidade que aqui estamos. Mas a segunda parte do versículo 23, ele diz, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Aqueles quais? Esses que são feitos continuamente nessa terra. E aí nós percebemos a realidade espiritual, quão profunda ela é. Será que existem crentes que não são espirituais? Será que existem crentes que são carnais? Será que existem crentes que não têm a noção ou a revelação dessa graça que tudo vai passar? Mas veja a profundidade desse assunto. Versículo 24.
porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha que efeito maravilhoso. A profundidade mostrando que Cristo, a diferença dos cordeirinhos corriqueiros do antigo pacto, que comumente entravam no santuário terreno, que tinha sua importância, assim como esse momento o tem, mas Jesus Cristo, ele entra num santuário maior e melhor. E eu sei que a casa dos irmãos é tão boa, sei que os alimentos, principalmente nessa quarentena, são de uma qualidade excepcional, jamais vista, mas eu creio que o céu é melhor, meus irmãos. E, porém, no próprio céu. Veja, para comparecer agora por nós diante de Deus. E talvez você pergunte, irmão, se o céu é melhor que a minha casa, descobri agora pela revelação do pastor, por que que Jesus precisava comparecer agora com esse sangue lá no céu que é tudo perfeito? Eu nunca vi um lugar que é limpíssimo precisar de alguma limpeza. Eu nunca vi um lugar que existe um gel melhor do que o álcool gel precisar de alguma coisa. Por que é que Cristo precisa entrar no verdadeiro santuário? Porque esse santuário, que é o verdadeiro, conforme o autor vai dizer, precisou ser tingido de sangue, precisou ser manchado. Por quê? A ideia do autor, que quer tranquilizar o coração daqueles irmãos, os hebreus que estavam, repito, passando por um momento difícil, é o que? É mostrar que o sangue de Jesus Cristo, ele vai agora lá no verdadeiro santuário, no céu, para fazer o quê? Esse sangue vai lá preparar o céu para receber pecadores regenerados. Glória ao nome de Jesus por isso. Ele já é perfeito. Ele já tem tudo o que é necessário para Deus ser glorificado e honrado. Mas Jesus, agora, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano, ele então morre, ressurge dentre os mortos e agora comparece no céu para preparar esse céu para receber seres humanos que foram lavados e redimidos pelo seu sangue. Essa é a ideia bíblica. Preparar o céu para receber pessoas como eu e você, diante do Deus da glória. Por isso, você que está usando Bíblia, nós estamos no capítulo 9 de Hebreus. Se você correr o seu olho para o capítulo de número 10, possivelmente, na outra página que já esteja aberta, você percebe que capítulo 10 de Hebreus, versículo 19, ele já vai mostrar a eficácia, meus irmãos, desse sangue, desse ato. Veja, Hebreus capítulo de número 10, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, versículo 20, olha que coisa maravilhosa. Ele vai dizer assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22. Aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Veja, portanto, ele disse no versículo 19, por tudo isso agora você pode acessar os céus. Por quê? Porque os céus
estão preparados para ouvir a sua voz. Os céus estão preparados para ouvir os seus cânticos. Os céus estão preparados para ouvir os vossos pensamentos. Por quê? Porque o sangue final, verdadeiro, derradeiro, já preparou esse ambiente para tais práticas espirituais. E agora, meus irmãos, nós precisamos pensar o quê? Que devido a essa ordem que nós estamos, esse tempo de prisão, quantas maquetes repetitivas, veja, quantas ações, quantas manutenções, nesse período que nós vivemos, quantos ajustes repetitivos serão necessários. E daí nós entendemos a importância de Jesus Cristo. Olhe comigo o versículo 25. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Veja que existe uma diferença entre sacerdócio. Existe uma diferença do templo terreno para o templo celestial. E isso é relatado, que o sacerdote humano, comum, terreno, ele precisa constantemente desses atos repetitivos. Mas Jesus Cristo é diferente. Veja que ele agora não oferece, assim como o sacerdote terreno, sangue de outro, sangue alheio, não. Agora existe o sangue dele mesmo a ser oferecido diante de Deus. E por que o sangue alheio que o sumo sacerdote terreno oferece, ele é limitado e constantemente precisa ser oferecido? Alguém precisa morrer constantemente, um animal. Por quê? Porque cada ser humano é responsável pela sua própria culpa. Cada ser humano é responsável pelo seu próprio pecado. Daí a Escritura dizer que cada um dará conta de si mesmo perante a Deus, segundo as suas obras. E aonde é que entra o nosso limite, meus irmãos? É que o nosso próprio sangue não tem valor nenhum diante de Deus. Veja a nossa finitude, veja a nossa fraqueza, veja o nosso limite, veja como nós precisamos de um sangue final para colocar um ponto final nisso e vivemos em dependência de Deus. Mas o meu e o seu sangue, repito, não serve de nada. Os nossos irmãos mórmons, durante muito tempo no estado de Utah, eles acreditavam que a pena capital tinha que ser por meio de fuzilamento. O estado de Utah era predominante, dominado pelos mórmons, e eles acreditavam que a pessoa ao morrer precisava ter o seu sangue escorrendo. Que pena que não pode ser purificada a vida de ninguém. Nós somos tão maus, meus irmãos, que nem o nosso próprio sangue serve para nos limpar. Nada o que nós fazemos presta. Não foi assim com os nossos pais, Adão e Eva, que quando pecaram contra Deus, cozeram folhas de figueira para tapar a sua vergonha. E todos nós sabemos que todo e qualquer ramo cortado da árvore não demorará muito para ele murchar. Precisaria cortar outro ramo, precisaria cortar outro ramo, precisaria cortar outro ramo. Por quê? Porque nós nunca conseguimos cobrir a nossa própria vergonha. Mas o nosso Deus de hoje é o mesmo de ontem, é o mesmo que desde o Éden preparou roupas de pele para Adão e Eva, uma roupa permanente, aonde um inocente teve que ser sacrificado para que a vergonha
humana pudesse ser coberta. Porque o meio que Adão e Eva deram para si na sua vergonha não foi suficiente. E o texto sagrado diz no livro de Gênesis: e Deus fez roupa de peles para Adão e Eva, prefigurando o quê? O sangue final de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja o versículo de número 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, note que, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado, por meio do sacrifício de si mesmo. O que nós entendemos, meus irmãos, é que é chegado o fim dos tempos. E se o autor, há 2000 anos atrás, entendia que o fim dos tempos já estava próximo às portas, imagine-se que já se passaram 2000 anos. E veja, quanto mais nós temos que ter essa compreensão pelo Espírito Santo do sangue final, ao chegar o fim dos tempos. Fim dos tempos, biblicamente, é contado desde a morte e ressurreição de Cristo Jesus para frente. Observe, é chegado o fim dos tempos. E o que fará a diferença é que esse Cristo, sacrifício final, com o sangue final, o que ele proporciona, meus irmãos? Um sacrifício de si mesmo. Por quê? Porque ele tomou o nosso lugar. Porque ele sacrifica a si mesmo. E talvez você que nem faz parte da aliança possa se perguntar: o que eu tenho a ver com Jesus Cristo? O que pode me garantir que, se o sumo sacerdote terreno tinha que dar o sangue de outro, de outrem, e isso não resolveu o problema, foi provisório, o que eu posso acreditar nesse homem? Que se ele oferecer a si mesmo, isso, o Deus que os cristãos dizem que existe, pode ser válido diante dele. Que garantia eu posso ter? Você pode estar se perguntando. Se esse homem chamado Jesus Cristo valeu de fato, se Deus aceitou, como eu posso acreditar que isso valeu a pena? Nós podemos dizer pela Sagrada Escritura, meu irmão, minha irmã, ele se fez maldição em nosso lugar, porque agradou a Deus moê-lo. Por causa dele, nós temos a redenção, por causa dele, nós fomos perdoados por causa dele, os céus agora estão abertos por causa dele. Por quê? Porque Jesus Cristo não é uma invenção humana, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio não por sua causa, mas por causa de Deus. Deus Pai o enviou e nós cremos que ele é verdade. Jesus Cristo não é uma invenção da religião. Jesus Cristo é a providência de Deus para um mundo em colapso por causa do pecado. Esse é o sangue final. Note, pela exposição bíblica contínua, nós conseguimos discernir melhor o plano sagrado. Olhe comigo o versículo 27. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O autor fará agora, pelo Espírito Santo, um paralelo muito importante para muitas pessoas que não se deram conta. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Está ordenado. E todos nós
morreremos. Todos nós estamos morrendo. Seja bem-vindo à morte. Mas a nossa alegria está em Jesus Cristo, pois nós sabemos muito bem que aquele que crê em Jesus Cristo não morrerá eternamente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E é nele que nós estamos, pois ele é o sangue final. Mas e você, que tem essa ordenança sobre a sua vida de morte e não está preparado? Pois o sangue final já tem nos alcançado, para que no julgamento final nós tenhamos confiança em Cristo Jesus. Mas a nossa preocupação é com você, que está destinado, assim como nós, a morrermos, mas talvez está sem um sangue final sobre a sua vida. E uma vez que o que nos espera, digo isso, toda a humanidade, não é só morrer, mas também, depois disso, vem o juízo. O que será de você, pecador, que não tem Cristo, no dia do juízo? O que será de você? Todos nós estamos com certo medo, receio, isso é comum ao ser humano. Mas Jesus Cristo disse: não temai os homens. Antes, temam aquele que tem poder para fazer perecer não só o vosso corpo, como a vossa alma no inferno. Nós temos o nosso medo, repito, as nossas desconfianças, mas nós estamos em Cristo Jesus. E quem nós mais tememos nesse momento é Ele, de desonrá-lo. Esse sangue final, que é a propiciação. Propiciação essa que era realizada na tampa da arca, da aliança. E ali naquela tampa Deus ficava satisfeito pelos atos que eram realizados, prefigurando Jesus Cristo. Pois nós cremos que a verdadeira propiciação, a aceitação de Deus foi revelada no sangue desse Cordeiro maravilhoso. Para que no juízo nós tenhamos plena confiança. Mas e você que não está confiante? E você que não está em Cristo? E você que está no caos? E você que está desesperado? E você que não sabe o que fazer? Você que caminha para a morte? Você que caminha para o juízo sem um Salvador, sem um sangue, sem Jesus Cristo? O que você vai esperar? Receba-o por fé, agora, em nome de Jesus Cristo. Diga: Senhor, eu lhe recebo agora por fé. Perdoe os meus pecados, lava-me pelo teu sangue, regenere-me pelo teu Espírito Santo, faça-me um crente fiel pela palavra que é viva, eficaz, pois eu creio no Senhor. E nós cremos que pela fé você pode ser salvo, assim como nós temos sido, segundo a riqueza da misericórdia. Mas não se esqueça que o sangue final faz nos lembrar muito bem, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nessa quarentena nós estamos muito preocupados com o que vai vir, mas veja que o texto sagrado, o sangue final nos mostra algo muito preocupante ainda. Vindo depois disso o juízo. Talvez você não esteja preparado para a Covid-19, nem eu. Mas nós precisamos estar preparados para o dia do juízo. E isso só o sangue final pode fazer. Versículo 28. E agora, por fé, né, meus irmãos, nós estamos nesse ambiente, né, que requer muito de nós. Mas agora, como você sempre fez no templo, agora depois do 3, você vai ler aí o versículo 28, amém? Pela fé, respeitando as leis de trânsito, todas agora, amém? Hebreus 9, versículo 28, tem alguns irmãos aqui, né, que também vão lhe ajudar, mas você vai fazer agora a sua parte, Jesus vai lhe ouvir, amém? 1, 2, 3 e... Assim também Cristo,
tendo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Meus irmãos, esse texto aqui é muito preocupante. Porque, como você o recitou agora, muito lindo para a glória de Deus, o autor diz assim, lembra o paralelo do versículo anterior, 27? Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, veja que ele continua o assunto no 28. Assim como os homens têm que morrer e depois vem o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Para refazer o trabalho, gente? Não. Agora para uma outra etapa. Assim como o versículo anterior disse que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e após isso vem o juízo, assim Cristo também, preste muita atenção, tendo se oferecido uma vez por todas, quando ele voltar, agora ele não volta para tirar pecados. Assim como após a morte vem o juízo, Cristo, depois de ter oferecido a si mesmo, por conta dos nossos pecados, ele não volta para tirar pecados. Isso acontece agora, nesse dia que se chama hoje. Mas aqui está uma grande preocupação. Pois tendo oferecido uma vez por todas. E pelo texto sagrado nós temos então firmeza nesse ato desse sangue final. Amém? Uma vez por todas. A minha oração e talvez a sua ou de alguém que você conhece deveria ser: Senhor, esse sangue já está sobre a minha vida? Porque se tiver, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele foi dado uma vez por todas. O banho maior nós já tomamos. Agora é o limpar diário, é o lava-pés. É aquilo que nós dizemos continuamente. Sua mãezinha, sua avó falava: menino, lava os pés para dormir. Agora é as confissões verdadeiras de todos os atos que nós desagradamos a Deus. Mas isso não faz com que nós estejamos separados dele, não. Essa é a confiança do cristão. A confiança do cristão, ela é bíblica, por isso diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas. Que coisa maravilhosa! Para tirar pecados de muitos. Aquela velha questão agora vem à baila. Irmão, mas Jesus, será que ele não veio tirar o pecado de todos? Sim, é oferecido a todos. Mas a eficácia só dá nos que creem. E só pode crer aquele que ouve a palavra. Porque Romanos 10, 17 vai dizer que assim a fé vem pelo ouvir e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que injeta confiança. Porque Paulo aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 2, versículo de número 8, pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele prossegue dizendo, não vem de obras para que ninguém se glorie. A palavra traz consigo, no seu kit, no seu bojo, fé, e fé plenamente eficaz para salvar. E quando nós recebemos a palavra juntamente com fé, nós reconhecemos que esse é o presente de Deus para a humanidade. E aí nós agradamos cada vez mais a Deus, com uma vida submissa, de gratidão a Ele, de louvor. Por quê? Porque nós reconhecemos, Senhor, graças eu te dou, porque pela tua misericórdia, pelo sangue final, eu faço parte dos muitos que tu chamaste pelo sangue. Isso é maravilhoso. E agora nós temos convicção do quê? Ele aparecerá segunda vez.
E o que nós esperamos agora? O que você tem esperado nos próximos dias? Todos nós temos muita esperança, ou pelo menos alguns, de que as coisas possam normalizar. Todos nós queremos estar no céu com o Senhor. Mas talvez você conheça alguém que entende que quer viver alguma coisa aqui, ainda nessa terra. Isso é um lado humano. Nós queremos voltar a ter as nossas reuniões cheias, repletas, mas tudo está na mão do Senhor. E baseado no texto, nós temos que ter uma esperança. Qual é essa? Que essa segunda aparição agora, ela vem o quê? Para salvar os que esperam por Ele. Não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele, repito. Em qual estágio você e eu estamos? Na manifestação da primeira vinda, que foi essa para cobrir os pecados e aniquilando-os, ou nessa da salvação? Se você já foi alcançado, assim como eu, por fé, nós entendemos que esperamos Ele vir agora para nos salvar dessa geração perversa e desse mundo que está contaminado e que já está condenado. Mas se você ainda não foi alcançado, você precisa então agora fazer parte desses muitos que têm os seus pecados cancelados em Jesus Cristo nosso Senhor. Que fase você e eu estamos? Nós precisamos ver, pois nós concluímos pensando no quê? Tantas dificuldades, tantos problemas, tantas crises, meus irmãos, tantas lágrimas, tantas provisões. Nós olhamos para um cenário como esse, permeado, cheio de incertezas. Nós olhamos muita limitação humana. Se tem algo que você e eu aprendemos nesses dias é limitação. Mas existe o sangue final, o sangue de Jesus Cristo, que nos levará para a salvação eterna. Aqui embaixo tem muita tribulação, aqui embaixo tem muita dor, aqui embaixo tem muita desesperança, mas a nossa confiança é que existe um sangue final que nos levará para um lugar infinitamente, incomparavelmente melhor. Veja, aqui embaixo, meus irmãos, não bastasse tantas coisas ruins, até as coisas boas precisam se repetir. Olha aqui para baixo, quantos cultos, quantas orações, quantos trabalhos, quantos jejuns, quantos momentos de louvor, quantos momentos de adoração, quantos ensinos, quantas pregações. Mas o sangue final de Jesus Cristo nos garante que vai acontecer um dia único, um dia singular, e esse dia será marcado por uma adoração ininterrupta. Esse dia será marcado por um dia de clareamento inesgotável, porque para onde nós vamos não haverá noite, pois o próprio Deus ilumina esse lugar para todo sempre, por causa do sangue final. Até as coisas boas aqui embaixo, elas precisam ser repetitivas, mas o sangue final nos garante um dia único e eterno de adoração, um dia único e eterno de louvor a Deus, um dia único e eterno de comunhão íntima com o Senhor. Isso que o sangue eterno nos garante. O sangue final nos garante que um dia as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas por aquele que pode fazer isso. E quão bom será a vida desses muitos que forem cobertos pelo sangue de Jesus. E é por isso que nós compreendemos plenamente que o sangue final, ele veio para nos salvar, para a glória de Jesus Cristo,
o nosso grande Deus. Louvado seja o Senhor por tamanha salvação dada gratuitamente no amado. Bendito seja Deus por ter dado o seu Filho como salvação verdadeira. E agora nós cremos plenamente que o sangue final é o sangue de Jesus Cristo, aquele que nos cobre e nos livra da ira vindoura. Faça parte dessa aliança. Esteja abrigado em Jesus Cristo nosso Senhor. E nós vamos orar agora e louvá-lo, porque Ele é bom. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo sangue final. E nesse sangue nós podemos agora descansar, ter repouso. Louvado seja Deus. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, mantendo a chama acesa continuamente sobre o altar. Nós te agradecemos por todos quantos estão lá no Facebook também, honrando o Senhor. Glória a Deus pela vida deles, que o sangue de Jesus está sobre eles. Nós te agradecemos por todos quantos o teu sangue ainda vai alcançar, porque agora a nossa esperança é que tu vens não mais para cancelar pecados, mas agora para nos salvar desse mundo, ó Senhor. E nós cremos porque a tua palavra é a verdade, porque Jesus Cristo é o verbo de Deus. Bendito seja teu nome. Dai-nos segurança em ti, Senhor, que agora o que nós esperamos é que tu vens para nos salvar. Oh, glória a Deus, essa é a nossa esperança, é isso que nós aguardamos, Senhor. Aumenta essa convicção santificadora em nós os que cremos, que os muitos, ó Senhor, que compõem o seu corpo, sejam agora tomados de plena convicção. Ele vem para nos salvar. Louvado seja Deus por meio disso. Louve-o expressada a nós, em nome de Jesus. Graças a Deus. abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele vem pra ti. O teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Vem para
salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Glória a Deus, aleluia, que bênção, glória a Deus. Ele veio para te salvar, Ele veio para nos salvar, Ele veio. Esperança, essa é a nossa confiança e ela não é vã no Senhor. Olha, pois Ele é Espírito e os seus adoradores têm que adorá-lo em Espírito e em verdade. Amém? Tenha um bom domingo, firme no Senhor, vigilante, e às 18 horas nós voltamos, hein? Quero ver você aí. Hoje tu vai ser cada vez mais edificado na fé santíssima. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com as doces e ricas consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre a igreja amada, e você que tem o sangue final de Cristo Jesus sobre a sua vida, diga amém. Deus te abençoe. Deus é por nós. Glória a Deus. Obrigado, Jesus.